Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado. Obrigado por nos conceder mais uma vez o privilégio, a liberdade, o livre acesso à tua palavra, podermos ouvi-la, podermos, Senhor, alimentar o nosso ser com a pregação do teu Evangelho, com a tua palavra ministrada a nós. São quantos ainda que não têm esse privilégio? Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, não só as nossas mentes, mas os nossos corações, tornando-os terra boa, fértil, que possa receber a semente que é a tua palavra e ela possa gerar frutos que glorifiquem o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Teologicamente falando, a palavra santo significa separado, né? E olhando assim de uma maneira mais lógica, né? mais superficial, você fala só separado, perde um pouco do seu sentido que é tão profundo, né? Será que santo é só ser separado, só ser diferente? Ter alguns hábitos diferentes, ter alguma postura diferente? Não. Santo é mais do que isso. Santo é ser alguém especialmente diferente, né? É a diferença de algo comum, de algo especial. É a diferença de tomar um copo d'água numa taça que parece uma taça de cristal, mas não é. É uma taça de plástico ou de vidro. E tomar uma grande taça de cristal, o patamar é outro, a diferença é outra, e é exatamente isso que diferencia o cristão. Não é apenas ele ter modos diferentes, principalmente externos, mas ele é ser ele especialmente diferente em todo sentido, um patamar diferente. E é isso que a palavra de Deus exige de cada um de nós. O sarrafo é bem mais alto, a exigência é bem maior, né?
E de fato tem que ser a cada um daqueles que foram chamados, a cada um daqueles que foram eleitos por Deus, a cada um daqueles que se dizem cristãos. Tem que viver uma sã doutrina, tem que viver um modo que possa refletir Cristo. Agora, se é assim para cada um, quanto mais para aqueles que foram chamados a serem os líderes, os pastores, os pregadores do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre ele. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. É o que Paulo está chamando a atenção a Timóteo como líder da igreja. Um filho da fé de Timóteo, que se tornou um líder da igreja, ainda que jovem. E é importante percebermos que a igreja necessita de pastores e de líderes que estejam de fato vivendo de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho. Nesse pequeno trecho, ou texto da palavra de Deus aqui, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele nos mostra qual é o padrão exigido para um pastor, para um líder. E isso é importante para cada um de nós, porque esses líderes são os que influenciam as nossas vidas, as vidas de vocês, as vidas de cada um na caminhada cristã. O que de fato tem que evidenciar um líder? Será que nós estamos vivendo essa igreja que se multiplica, que se enche em vários lugares, mas com doutrinas das mais diversas, e que muitas, inegavelmente, não são compatíveis com a sã doutrina do Evangelho? São modismos, são invenções humanas, são criações humanas, de líderes que começam a inventar ali, inventar acolá, e aí as pessoas começam a defender, e a gente vai vendo que esse tipo de atitude de liderança, a fim de encher igrejas, vão causando escândalos, outro. E esses escândalos afetam diretamente a sustentabilidade, a firmeza, o alicerce da igreja de Cristo. É importante para cada um. Quem que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Quem eu estou seguindo? Paulo diz: sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Então, todos estão falando que estão imitando Cristo, mas que Cristo eles estão imitando? O Cristo verdadeiro, o Cristo que levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados, que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. O Cristo verdadeiro, Filho de Deus, ou o Cristo criado pelos homens, aquele bonzinho que aceita tudo, que cria padrões novos. E essa é a minha preocupação. O mesmo Cristo que advertiu e não cansou de advertir a todos sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos. Então, quando essa semana eu me deparei com tantos escândalos de líderes de igreja, e o que me chama a atenção é quando um líder de igreja, um pastor de igreja, ele falha, e somos todos falhos, miseráveis, e o que nos aproxima mais de Deus é a consciência da nossa miserabilidade, dos nossos pecados, da nossa imundícia. Mas quando isso não se torna, e nunca pode se tornar, justificativa, o problema maior não é a falha do líder, é o não reconhecimento dele, é o não arrependimento dele, é a tentativa de se justificar diante de fatos e atos, e os seus adeptos aplaudem,
exaltam, defendem. E é o que a gente tem visto: pessoas amando mais o seu pastor, amando mais a sua denominação, do que amando a Cristo e a igreja de Cristo. Isso eu não vou me calar. Não estou apontando o dedo para ninguém, nem acusando ninguém. Estou me posicionando de acordo com a palavra de Deus e refletindo sobre uma realidade que nós estamos vivendo como igreja. Veja que Paulo está exortando, veja que Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, você é jovem, mas seja um padrão, torna-te um padrão dos fiéis. Ele não diz torna-se um padrão da sociedade, ele não te diz torna um padrão de pessoas que dizem, admitem Deus. Ele está dizendo dos fiéis, daqueles que de fato estão na igreja, que fizeram a sua confissão e a sua profissão de fé. É desses que você deve ser um padrão, e é desses que um líder deve ser. E aí ele dá várias características aqui que eu vejo serem essenciais para que você entenda cada dia mais quem é que você está ouvindo, o que você está ouvindo, quem é que você está seguindo. Homens sujeitos a paixões, a fraquezas, mas que têm como padrão de sua vida e como alvo da sua vida imitar a Cristo, viver a palavra de Deus na sua integridade, a sã doutrina. E você vai ver também que algumas virtudes de que pastores hoje são exaltados não tem nada a ver com isso aqui. Ah, pastor, mas eu queria saber sobre a minha vida. A sua vida tem muito a ver com aquele líder que você segue, a sua vida tem muito a ver com aquele que você ouve, com aquilo que você ouve. Paulo está dizendo aqui: seja um padrão dos fiéis. O sarrafo sobe mais aí. Ah, mas pastor é vítima, pastor é verdade. Sim, quanto mais dou, mais cobro. Sim, tem uma responsabilidade e deve assumi-la com maior propriedade. Sim, pode falhar, pode cair, mas tem que ser o primeiro a aprender a se arrepender. Quando você não é fiel, seja fiel em se arrepender. Esse é o padrão. O padrão tem que ser mais elevado, sim. Precisamos parar com essa coisa que está acontecendo por aí, né? Olha o que ele diz: seja um padrão dos fiéis na palavra. Primeira coisa que ele diz: você tem que ser um padrão na palavra. O que ele está dizendo? Você tem que ser um padrão, um conhecedor exímio da palavra. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus, você tem que saber o que você está pregando, o que você está falando. Você tem que ser o primeiro a ser conhecedor da sã doutrina, daquilo que verdadeiramente a palavra de Deus está dizendo. Ah, pastor, mas isso é muito prático, mas isso é de fato, não muda? Muda, porque infelizmente, inegavelmente, nós temos hoje pastores que sabem menos da palavra do que os membros da sua igreja. Temos pastores desvirtuando a palavra, pervertendo a palavra a fim de alcançar os seus interesses. Temos pastores sendo valorizados pelos seus dons, não pelo seu conhecimento bíblico. Temos pastores que mal leem a palavra de Deus. Temos pastores que acham que lendo a palavra de Deus uma vez ou outra, de começo de Gênesis a Apocalipse, ele já é conhecedor. Não, ler não é o suficiente. Meditar, analisar a palavra de Deus, interpretá-la, estudá-la. Porque o pastor tem como prioridade em sua vida ser o pregador do Evangelho e ensinar o Evangelho. E não vejo isso em muitos. O pastor está sendo exaltado pela sua capacidade administrativa, pela sua capacidade de aglomerar pessoas,
pela sua capacidade de juntar pessoas, e não é no sentido melhor do evangelismo, é no sentido da sua capacidade de convencimento, de influência, e não de um evangelismo verdadeiro, né? Então é inadmissível que aquele que assume a liderança, né? A palavra de Deus diz que aquele que busca o episcopado, boa coisa o faz, mas aí ele dá uma série de coisas, né? Marido de uma só mulher, que deve governar bem a sua casa, que deve ser irrepreensível, e tem uma série de coisas, que não deve ser novato na fé, que não deve ser, ele tem que ter a experiência devida, mas qualquer um que fala direitinho e se veste bem, tem uma boa lábia e vocabulário, ele já é tido como um pretenso líder e pastor, sem que ele tenha vida e fruto que o evidencie. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui é que ele tem que ser um padrão na palavra, tanto um padrão como pregador da palavra dentro de uma doutrina sã, não de uma doutrina inventada, de uma doutrinação criada, mas a doutrina sã da palavra de Deus, a doutrina saudável, e que ele seja apto ao ensino, né? O pastor não é prioritariamente um solucionador de problemas, um administrador, um construtor, um cara cheio de metodologias, de tecnologias. O pastor é um pregador e um ensinador da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que ele dá. Depois que ele fala isso, e parece que eu estou falando alguma coisa assim bem fora do padrão, mas na realidade não é, porque o que a gente tem visto são muitos pastores, líderes sendo exaltados, enchendo igrejas, e que se você sentar com eles, você se entristece de ver a capacidade de conhecimento mínima. Eu não estou falando que tem, estou falando que você tem que ter minimamente um conhecimento bíblico, uma capacidade de conhecer a palavra de Deus, um interesse pela palavra de Deus, um interesse pelo ensino da palavra de Deus, porque isso desperta na igreja o interesse de aprender. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, assim diz a palavra de Deus, né? O que enfraquece a vida da gente e que leva a distorções são devido à falta de conhecimento, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele continua dizendo depois, ele tem que ser um padrão no procedimento, tem que ser padrão mesmo no procedimento. Pode falhar? Pode, mas o proceder dele tem que ser padrão elevado. Como pode existir um líder que não tem um procedimento adequado à palavra de Deus, que está mais mundano do que de fato adequado à palavra de Deus, né? Como é que é o seu proceder? Como é que você trata as pessoas? Hoje o que a gente vê em alguns líderes, principalmente esses que conseguem, por uma capacidade pessoal, uma habilidade pessoal, aglomerar multidões, e aí nós não estamos falando apenas de um dom espiritual, de uma capacidade evangelística, de uma habilidade mesmo, de aglomerar de alguma forma multidões, porque tem gente que tem. E essas pessoas se envaidecem, se ensoberbecem e se sentem superior às outras pessoas. Quando nós olhamos para o próprio apóstolo Paulo, ele diz que eu sou o pior dos pecadores, eu sou um homem miserável. Quem me separará do corpo dessa morte? Agora nós vemos outros que se incham, que se ensoberbecem, que são pessoas que acham que não são servos da verdade, são donos da verdade, que falam com uma prepotência, uma arrogância na sua própria
na sua própria voz, você discerne isso, no seu jeito de tratar. Não tratam as pessoas com humildade, com simplicidade, com educação, com gentileza. Você não precisa ser aquele gentleman, né, que vem, amando, vem cá, meu irmão, porque muitas vezes isso parece tão falso, tão externo. Agora, você precisa ser o mesmo que você é aqui, você precisa ser lá de fora, na sua casa, onde você estiver. Você precisa ser sincero, autêntico, verdadeiro. Paulo está falando, você tem sim que ser alguém diferente, de um padrão diferente no seu proceder, na sua forma de agir. Você tem que agir diferentemente do que o mundo age, você tem que proceder diferentemente do que o mundo procede. Você tem que ter como prioridade o reino de Deus. Você é um cidadão do reino, você é um líder, você tem que levar pessoas a serem cidadãos do reino. Então você tem que ser um procedimento diferente, um padrão muito mais elevado. Quantas pessoas estão preocupadas com vaidades, estão preocupados com quantidades, estão preocupados com muitas outras coisas e não com as almas, com as vidas e com a sua própria vida. Paulo está exortando a Timóteo, preocupa-te contigo e com os outros, né? Ele termina dizendo, né, tem cuidado de ti e da doutrina, porque assim, fazendo, continuando nesse dever e fazendo assim, você salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Esse é o procedimento, né? Eu tenho que buscar a excelência do amor de Cristo, a excelência do padrão bíblico para a minha vida. Isso não quer dizer que eu não vá falhar, que eu não vou pecar, porque, pelo contrário, o líder é o primeiro a perceber e reconhecer a sua imundícia, a sua incapacidade, a sua pecaminosidade. Outra coisa que ele diz é: seja um padrão no amor, né? Um padrão no amor. Nós não podemos falar de amor se não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós não podemos falar de amor por Deus e pelas pessoas se nós não obedecemos. E somos o primeiro a obedecer. Podemos falar desse amor romântico, desse amor que aceita todas as coisas, desse amor liberal, mas não é o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele vem acompanhado. Ele vem acompanhado de justiça, ele vem acompanhado de verdade. Verdade sem amor é prepotência. Amor sem verdade é hipocrisia. E é fácil você destilar amor para quem te interessa. Nós precisamos, o nosso amor precisa ser mais abrangente, né? Ele precisa sair dos limites de quem eu gosto, de quem está próximo de mim, de quem pensa como eu, e ele tem, ou de quem vive no mesmo estilo que eu vivo. Ele tem que alargar-se, né? E um líder que não ama com amor verdadeiro, porque quem ama corrige, quem ama diz a verdade, quem ama não escolhe dizer a verdade para um e não dizer para o outro, quem ama vive a verdade, quem ama se sujeita à verdade, se submete à verdade, né? Isso é amor, isso é amor, né? Aquele que me ama será amado do meu Pai, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Então tem que ser alguém que tem um padrão mais elevado de amor, e não alguém que fala de amor, alguém cujo amor é um discurso e não um percurso. O amor não está nas palavras, o amor está nas atitudes, nas ações. Outra coisa que ele diz, né? Seja um padrão na fé.
Esse é outro padrão exigente. Mas todos têm fé. Como uma pessoa pode assumir uma condição de liderança se ele não tem fé? Não é a fé fingida, não é a fé do si, não é a fé da solução dos problemas, é a fé robusta, a fé do ainda que, a fé do ainda que a figueira não floresça, a fé do ainda que não haja fruto na vide, a fé do ainda que o fruto da oliveira minta, a fé do que ainda as ovelhas estejam terminadas, não haja gado no curral, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é falar de fé, é andar por fé. Há líderes que têm discurso até profundo e filosófico sobre a fé, mas eles são ótimos por falar de fé, péssimos em andar por ela. E a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé, andará por fé, de fé em fé. Ele tem que ser um padrão de fé excelente. Ele tem que ser um padrão de confiança nas promessas de Deus excelente. Não pode ser apenas um discursador da fé. Confie em Deus. Ele tem que demonstrar isso a partir da sua vida. Ele tem que demonstrar que a fé verdadeira, de fato, como nós cantamos anteriormente, ela não pode estar fundamentada naquilo que Deus faz, mas naquilo que Ele é. Pois Jesus disse que Ele é um com o Pai, e nós devemos ser um com Ele, né? A fé que se desapega do ter e do fazer, e que se apega no ser. E hoje, nós muitas vezes exaltamos ou identificamos um grande líder por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é, né? Então, isso é terrível, né? Hoje se exalta líderes pelo dom que ele tem. Olha, ele faz profecias, ele revela, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ora assim, ele ora assado, ele tem dom disso, ele tem dom daquilo. Eu não vou nem entrar na discussão desses dons. Porque para mim é indiscutível de que profeta é aquele que de fato hoje prega o Evangelho, de acordo com as sãs doutrinas, fiel ao Evangelho. Essa coisa do profeta que faz predição, que revela coisas futuras, né? Vocês sabem disso, já compartilhamos isso. Você distingue um profeta verdadeiro não é por aquilo que ele faz de extraordinário, de maravilhas. Não precisamos se esquecer que lá no Egito, quando Moisés transformou a vara em serpente, lá os do faraó também do Egito fizeram a mesma coisa, e eles não eram e nunca foram profetas, homens de Deus, né? Então o profeta não é distinguido por aquilo que ele faz, se ele acertou uma, duas, três. Não, pastor, o profeta lá, ele fala, ele descobriu aquilo que eu estava, ele apontou e falou, eu quero saber se ele já errou alguma vez. Se ele errou uma vez, ele nunca foi profeta. Porque quem fala em nome de Deus não pode errar. Não pode errar. Porque aquilo que Deus fala tem que acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Então você distingue o profeta não é pelo quanto ele já fez de certo, mas se ele errou uma vez, ele é um falso profeta. Então, quando você me apresentar
alguém que nunca errou nas suas predições, nas suas revelações, aí eu posso ser. Então, o homem de fé, ele também anda por fé, ele entende que não é pelos dons. Tem gente adorando pastor e exaltando líder por causa daquilo que ele tem. O cara tem uma vida abastada, tem uma vida cheia, esse é o bom, olha lá, a casa, a coisa dele, como se isso me disse a vida cristã dele, o nível de fé, o nível de espiritualidade que ele tem. Administrador, o cara é bom demais e faz isso. Eu não vejo aqui nessas virtudes que Paulo destaca como padrão de um líder, o bom administrador, o bom executivo, o cheio de dons, o que sabe lidar com dinheiro, o que faz a coisa acontecer, o que é bom para aglutinar e aglomerar pessoas, o que tem um discurso filosófico profundo. Eu não vejo aqui, mas é esses que hoje a igreja exalta, é esses que hoje a igreja entende ser os grandes líderes. Não são as pessoas humildes, devotadas, as pessoas que de fato lutam e se sacrificam para viver e pregar o evangelho genuíno, puro e simples, mas são as pessoas que obtêm êxito e sucesso na vida. Nos heróis da galeria da fé você não encontra muito desses. Se você pegar os heróis da galeria da fé, você vai ver pessoas que verdadeiramente foram chamadas e fizeram uma devoção de vida a Cristo e sofreram, se sacrificaram. Não foram pessoas que viveram muito glamour da vida, não foram pessoas que foram reconhecidas. Quando Jesus selecionou os seus 12 apóstolos, porque a gente fala discípulos, Jesus tinha outros discípulos, mas ele selecionou 12 para serem de fato apóstolos, entre os discípulos que o acompanharam, ele selecionou pessoas simples, pessoas até com temperamentos e coisas que eram até contraditórias, situações, vidas, mas todos se transformaram, todos foram usados poderosamente por Deus a partir da ascensão de Cristo, todos deixaram tudo e seguiram a Cristo, e todos tiveram vidas sacrificadas. Não estou dizendo que todos vão ser igual, estou só dando um exemplo. Você tem dificuldade de destacar a vida dos apóstolos de Cristo e fazer uma biografia completa deles, se não por uma suposição, como muitos têm feito, alguns com mais excelência do que outros. Por quê? Porque a Bíblia não fala tanto da vida pessoal deles, porque homens de Deus não buscam o reconhecimento dos homens, eles concentram tudo em Cristo, no Evangelho, em Cristo. Não é a vida deles que tem que ser exaltada, não é a vida deles que tem que ser estudada, é Cristo que é importante. Então não é aqueles que se sobressaem, mas é quando Cristo sobressai sobre a vida deles. Isso é um homem de fé. Ele diz: seja um padrão também na pureza. É inadmissível que um líder não tenha um caráter transformado. É inadmissível que um líder não veja cada dia mais a sua transformação de caráter, de personalidade. A questão é caráter, a questão de uma conversão verdadeira, a questão é propósito, missão, que a pessoa tem em sua vida. Não pode um líder não ter esse caráter transformado e ter uma prioridade em Cristo, em seu reino.
E eu estou falando aqui abertamente. Ah, pastor, eu estou expondo abertamente a minha vida. Chega de líderes cujo seu caráter não correspondem com a palavra de Deus. É pelo caráter, é pelo fruto de sua vida transformada, é que você vê de fato se ele é um líder. Não é pelos seus feitos, pela sua capacidade, pelos seus dons, mas é pelo seu caráter. O fato, você não segue uma pessoa por aquilo que você vê ele apresentando. É muito fácil você mascarar alguma coisa. Você faz pelo dia a dia dele. Não é se ele é perfeito porque ninguém o é, mas é se ele anda na busca dessa perfeição. E na perfeição no sentido muito mais não do perfeccionismo humano, mas da maturidade espiritual. Se ele está amadurecendo espiritualmente a ponto de realmente ver sua vida transformada dia a dia, suas percepções, suas ambições, suas buscas, sua sede, sua fome de Cristo e do Evangelho, como ele tem se portado como um padrão, como um exemplo, né? É inadmissível. Nós temos visto líderes famosos, cheios de sucesso nas internets de igreja grande, tendo atitudes totalmente contraditórias ao caráter, à pureza de um verdadeiro líder, e eles continuam sendo aplaudidos e exaltados pela sua igreja, continuam ainda sendo justificados pela sua igreja, quando na verdade a palavra de Deus diz: quem nos justifica é Cristo. Então nós precisamos atentar para isso. O padrão é alto, a exigência é alta, não só para a igreja, mas principalmente para os seus líderes. E elas não estão envolvidas naquilo que é o padrão do mundo, é o padrão dos fiéis. Então você veja, seja um exemplo, seja um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E ele ainda continua: até a minha chegada. Porque um líder tem que desejar a volta de Cristo. Não sei quando, mas sei que é o melhor para nós é quando Cristo voltar. E ele diz: até a minha chegada, né? Mas aqui ele está falando, Paulo está falando dele mesmo, mas eu estou aqui ampliando para Cristo. Eu estou ampliando para Cristo, né? Paulo está falando da chegada dele, quando ele puder ir, encontrar o seu filho na fé, encontrá-lo sendo um padrão disso. Aí a gente pode ampliar: Cristo, quando voltar, vai nos encontrar sendo um padrão dos fiéis. E ele diz: aplica-te à leitura. Nós temos até líderes políticos, governamentais, que admitem que não gostam de ler. Nós vivemos uma cultura que não gosta, não é adepta à leitura. Nós éramos há anos atrás distinguidos como evangélicos por fato de lermos a Bíblia constantemente, profundamente, continuadamente. Hoje eu já não sei mais se isso é verdade. Agora, um líder que não lê, que não gosta de ler, que não se alegra na leitura da palavra, que não medita nela dia e noite, e ele diz: aplica-te à leitura. A exortação é outra coisa também que é complicada, porque é boa a igreja onde não se exorta tanto, aonde não se chama atenção, aonde não se confronta o pecado dos seus membros. É boa uma palavra que eu saio aliviado. Ai, que
gostoso vir aqui cantar. Isso eu ouço do mundo, né? As pessoas, é bom ouvir as músicas de vocês. Quando vocês falam, a gente sente um alívio. Mas isso não é sentimento propício para o fiel. O fiel tem que sair daqui confrontado, tem que sair daqui iluminado, tem que sair daqui pensando, refletindo a sua vida, senão ele não alimentou o Evangelho. Mas exortar hoje não dá muito lucro, incomoda pessoas que querem viver um cristianismo liberal e superficial. O líder tem que exortar. E exortar a tempo, a fora de tempo, o tempo todo. Né? E ele fala, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Você não pode ensinar o que você não sabe. E você não pode saber se você não estuda, não lê, não se aplica ao estudo da palavra de Deus. Como você pode ser um líder se você só pega e abre a Bíblia na semana, pega um textozinho, dá uma analisada, busca coisa ali? Vou pregar sobre isso. Se você não busca estudar, busca compreender, busca aprimorar, busca aprofundar. Mas eu não tive muito estudo, muita escola. Toda pessoa simples, não esqueça que Jesus chamou pessoas simples. Não era o caso de Paulo, mas era o caso de Pedro, de João, de Tiago, de todos eles que não eram letrados, que não eram eruditos, que não tinham escola, eram pescadores. Mas eles, derramados do Espírito Santo, foram capacitados, potencializados, buscados a fazer coisas fantásticas, escreverem, exortarem, ensinarem. Então não tem aquele que é simples que não possa crescer e aprender, que tenha vontade. Nós temos meios de todas as formas para ensinar hoje. Precisa ensinar. Diante da sua simplicidade, precisa ensinar. Eu não estou falando aqui de você ser um acadêmico, um erudito, estou falando aqui de você ser de fato alguém que busca aprender e ensinar a palavra de Deus. Essa é a função de um pastor, de um líder. E aí ele continua a fazer isso e Paulo exorta, medita essas coisas, exercita nessas coisas. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, porque não sei se é apenas uma mensagem, um desabafo, um ensino, ou tudo ao mesmo tempo. Mas nós precisamos parar, reconhecer, não é a quantidade de pessoas, não é a qualidade do edifício da igreja, não é a capacidade filosófica e aglutinadora que tem o pastor. Nós precisamos entender qual é o padrão exigido, e o padrão exigido é que ele seja exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O caráter dele tem que ser evidenciado, o fruto dele tem que ser manifesto. Alguém que verdadeiramente cresce no sentido positivo da palavra em relação à Bíblia é alguém que se diminui para que Cristo cresça, não alguém que cresça e Cristo diminui. Nós estamos fazendo líderes crescerem demais, e os líderes estão, alguns deles, não estou generalizando, estão gostando muito dessa coisa. Estão gostando muito dessa coisa. Você tem que amar a igreja de Cristo. Você tem que amar a Cristo. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você não tem que ser um apaixonado pela sua denominação e um adepto do seu pastor. O grande pastor de nossas vidas é Cristo Jesus.
O pastor, ele é alguém chamado por Deus para ajudá-lo a caminhar em direção a esse Cristo. Mas tanto um quanto o outro é servo de Cristo Jesus, né? Com responsabilidades diferentes, maiores para o pastor. Essa semana eu estava apto a trazer uma mensagem diferente, preparada, mas me incomodou ver um número grande de escândalos na igreja por líderes. Me incomodou muito mais, não foi o fato de líderes se perderem, caírem, me incomodou muito mais o fato desses líderes se justificarem e não se arrependerem e não demonstrarem em momento algum arrependimento, em momento algum assumirem a responsabilidade de seus atos, e a igreja aplaudir e defender exaustivamente. Criam igrejas grandes, crescendo, alcançando sucesso, fama, multidões, e parece que se tornam inatingíveis. Todos nós, líderes, estamos sujeitos a falhar. Todos nós somos pecadores imundos, mas o que nos diferencia é o fato de sermos o primeiro a arrepender. Eu vi um líder justificando seus atos, usando como exemplo o rei Davi. É muito fácil você se justificar na fraqueza dos homens de Deus. Uma das coisas mais importantes, edificantes da Bíblia é que os seus personagens não se tornam heróis da Marvel, intocáveis, indestrutíveis. Não, eles são homens fracos, que falham, que erram, e é tudo explícito aqui. Ela não esconde as fraquezas dos seus filhos. Em momento algum. Davi sim teve muito problema em administrar a sua casa. Falhou em várias coisas. Davi cometeu talvez um erro grave de ao mesmo errar numa só tacada em infringir praticamente 5, 6 dos 10 mandamentos numa tacada só. Só que tem uma diferença. Davi era o primeiro a se arrepender. Havia arrependimento verdadeiro nele, e ele que dizia, como no Salmo 51, a um coração contrito o Senhor não desprezará. Aí quando eu vejo líderes errando, não me surpreende. Mas quando eu vejo eles mascarando seus erros, se justificando e em momento algum declarando, evidenciando arrependimento, assumindo a responsabilidade. Davi dizia o quê? Contra ti, Senhor, pequei, somente contra ti, porque o nosso pecado ofende diretamente a Deus. Quando cometemos falha, não ofendemos diretamente a pessoa, mas primeiramente ao Deus que nos chamou, que nos comissionou. Então, é por isso que eu estou fazendo essa declaração, transmitindo essa mensagem hoje. Cuidado com os líderes. Observem, igreja, os seus líderes. Não exaltem, não idolatrem os seus líderes. Observem se eles estão diminuindo em vez de aumentando em si mesmo. Não exalte a sua capacidade administrativa. Olhe se ele está de acordo com o padrão de excelência pelo qual a Bíblia declara. Verifique se de fato ele está cuidando bem da sua casa. Verifique se de fato ele tem sido irrepreensível diante dos homens. Verifique se de fato ele não é
novato, começando na fé, mas ele tem um conhecimento bíblico, a experiência necessária e a manifestação, a evidência disso. Verifique de fato se ele é marido de uma só mulher. Verifique de fato se ele realmente declara o amor acompanhado da verdade. Verifique de fato se ele tem tido um procedimento compatível com os homens de Deus. Verifique se ele está sendo visto como um santo homem de Deus, não pela sua ótica, mas pela ótica da palavra de Deus. Porque isso é importante para a sua vida, igreja. É importante para toda a igreja, toda a denominação. Né? É disso que a igreja é sustentada. Nós temos vivido um momento difícil, não é pelo mundo, mas é para a fragilidade da igreja. Não olhe pelos erros do seu líder, mas verifique se quando ele erra, ele tem a hombridade, o caráter, a humildade de se arrepender verdadeiramente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Este é o padrão de um líder. Este é um padrão de um pastor. Está aqui. Compara, analise e veja. Em nenhum momento ele está falando de sua capacidade administrativa. Ele está falando do seu coração, do seu caráter, da sua submissão a Deus. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos.